Requerimento 169/2012. Considerando que a Prefeitura está impedida de prestar as informações solicitadas através do requerimento 113/2012 desta vereadora, requeiro do chefe do Executivo, nos termos regimentais, que nos informe quais os valores investidos pela Prefeitura no Banco do Povo local nos anos de 2011 e 2012. 8 de novembro de 2012, vereadora Déia. Coloque em discussão o requerimento de número 169, de autoria da vereadora Déia. Em discussão, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento de número 169 da vereadora Déia. Requerimento 170/2012. Considerando que a via de ligação entre os loteamentos Reneville e Terra de São José viabilizou o itinerário do transporte coletivo entre outras melhorias. Considerando que a fazenda, de onde foi destacada a área para a citada ligação, está sendo fechada, e isso quer dizer que a ligação poderá deixar de existir, considerando que essa ligação não é oficial e trata-se de propriedade particular de herdeiros da família Canale. Considerando que os proprietários aguardam a oficialização dessa via de ligação, requeiro ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que nos informe o seguinte. Primeiro, será declarada de utilidade pública aquela área? 2. Quais as providências que foram e serão tomadas para resolver o caso? 3. Qual a previsão para o caso estar totalmente resolvido? 9 de novembro de 2012, vereadora Déia. Coloque em discussão o requerimento de número 170, de autoria da vereadora Déia. Em discussão, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento de número 170, de autoria da vereadora Déia. Requerimento 171/2012. Considerando que a empresa GEVA, eu não sei se fala exatamente isso, ou GELA, Gestão em Serviços de Construção Limitada, está regularizando imóveis dos parcelamentos da Granada, Barreto, Monjolinha e Chácaras Lane, considerando que o folheto distribuído nessas localidades é sobre o encaminhamento da sentença judicial, processo 319/96, requer ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que nos envie cópia na íntegra do contrato e anexos firmado entre a Prefeitura e a empresa, Gestão em Serviços de Construção Limitada, que nos informe sobre a percentagem de adesão. 12 de novembro de 2012, vereadora Déia. Coloque em discussão o requerimento de número 171, de autoria da vereadora Déia. Em discussão, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento de número 171, de autoria da vereadora Déia. Requerimento 172/2012. Considerando que as empresas Reservatório, Água Azul Limitada e Builders Pavimentadora, Locadora e Máquinas e Equipamentos Limitada receberam áreas públicas para a construção de suas dependências. Considerando que as mencionadas áreas localizam-se na Avenida Cocosa e na Estrada Fabiano Fabiani. Considerando que através dos decretos 5629 e 5630/2012, as referidas empresas receberam permissão de uso de área. Requeiro ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que nos envie cópias dos referidos decretos e dos croquis das localizações, cópias das escrituras de doações às áreas, justificando o porquê, caso ainda não tenham sido feitas, e cópia do decreto 5636/2012, que outorga permissão de uso de área pública para a empresa Rodrigues Fernandes Construções e Locação de Condomínios e Loteamentos Limitada. 12 de novembro de 2012, vereadora Déia. Coloque em discussão o requerimento de número 172, de autoria da vereadora Déia. Eu peço a palavra. Em discussão, com a palavra a vereadora Déia, por 5 minutos, com direito à parte. Está nos causando muita estranheza que nesses últimos meses o prefeito continua dando permissão de área, é uma prerrogativa dele, evidentemente, mas a Câmara já aprovou doação de área, e eu até coloco que, em relação às duas, eu me manifestei contrariamente, porque os dados que tinham no processo não davam conta do benefício que causará ao município. Mas agora, mesmo a Câmara fazendo a doação da área, ele lançou mão
da permissão, que só cabe ao prefeito, e permitiu o uso pelas duas empresas de área no município. Não é difícil saber que isso vai causar um constrangimento nos próximos meses. Porque essas empresas, com a permissão de uso, é como uma permissão de uso que dá para alguém colocar uma barraca de qualquer coisa. A permissão de uso sempre se dá para questões não menores, mas de uma comercialização mais simples. Não para uma empresa que precisa de CETESB, que precisa de vários encaminhamentos e vários tipos de licenciamento. Então, está causando realmente estranheza. Nós, quando a gente busca na internet saber o teor do decreto, ninguém consegue. É a mesma coisa que algumas pessoas que fizeram esse último concurso, processo seletivo simplificado. Abre na internet o espaço, clica e não consegue saber o teor do decreto. Não consegue. Nós temos que pedir por requerimento, não tem outra forma. Vamos ter que esperar 15 dias úteis para saber onde é essa área, e daí nós já vamos estar próximos do final do ano. Essa outra empresa também de outorga é uma coisa muito estranha, porque o município tem uma oferta enorme, enorme. Oferta de lotes e para alugar, para vender, não está faltando. Então, mesmo essas empresas que têm o ramo como essa, de ramo imobiliário, de loteamento, poderiam buscar de outra forma se implantar no município. Então, eu peço a aprovação de Vossas Excelências e aqui eu realmente faço esse registro para que a população esteja atenta. Eu não conheço essas empresas. Eu não conheço nenhuma delas. Mas eu penso que é uma temeridade abrir mão de patrimônio público dessa forma como está sendo feito. Eu peço a aprovação de Vossa Excelência. Continua em discussão o requerimento de número 172, de autoria da vereadora Deia. Em discussão, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento de número 172, de autoria da vereadora Deia. Passo a leitura das indicações. Indicação 307/2012. Nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, indica ao chefe do Executivo que determine, entre em contato com a Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL e solicite a colocação de 3 luminárias nos postes existentes na rua Norberto da Silva César, no residencial Parque Mairim, pois a medida contribuiria para tornar o local mais seguro. 7 de novembro de 2012, vereadora Giovana Souto. Continua. Recebemos o ofício do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, 5.722/2012, TRE, São Paulo, 31 de outubro de 2012. Referência, ação de perda de cargo eletivo número 1933-48.201.6.26.0000. Senhor presidente, senhora presidente, né? Por ordem do excelentíssimo senhor desembargador presidente desse egrégio tribunal, encaminho a Vossa Excelência a cópia do acórdão prolatado nos autos do processo em epígrafe, publicado em 31 de outubro de 2012, para as devidas providências. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e consideração. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, assessor da presidência do TRE. Requerente, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB de Mairim, pela Comissão Executiva Municipal. Requerido, Jorge Luiz Alves dos Santos, Partido Social Democracia Brasileira, PSDB. Advogados Marcelo Antônio Gerson Machado e Francisco de Assis Amorim e Antônio Alexandre Gemente. Procedência Mairim, São Paulo. Ementa. Ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária do vereador. Alegação de grave discriminação pessoal, justa causa não verificada. Ônus probatório do filiado. Ação procedente, perda do cargo eletivo do vereador. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por votação unânime em julgar procedente o pedido e decretar a perda do cargo eletivo de Jorge Luiz Alves Santos, com determinação.
Assim decidem nos termos do voto, relator, que adotam como parte integrante da presente decisão. O julgamento teve a participação dos desembargadores Penteado Navarro, presidente, A.C. Matias Coutro e Diva Malherbe, dos juízes Paula Gazilha, Encinas Manfré e Clarissa Campos Bernardo. 25 de outubro de 2012, Paulo Hamilton, relator. Terminei. Só um minutinho. Gabinete da Presidência. Minuto. Gabinete da Presidência, Procuradoria Jurídica. Conforme o ofício do TRE 5.722/2012, datado de 31 de outubro de 2012, referente à ação de perda de cargo eletivo, número 1936, vereador Jorge Luiz Alves dos Santos, solicito que sejam tomadas medidas legais. Giovana Barbosa Souto, presidente. Senhora Presidente, trata-se do expediente oriundo do TRE e que encaminha cópia do acórdão proferido pela Corte que julgou procedente a ação de perda de mandato parlamentar do vereador Jorge Luiz Alves dos Santos, processo 1936, 48.211, 6260000. A exemplo do procedimento adotado contra a decisão judicial, extinguiu o mandato do vice-prefeito municipal semanas atrás, opino pela leitura do presente acórdão do expediente da sessão para, primeiro, consignar o fato na ata dos trabalhos da Casa e, 2, dar publicidade e proclamar a perda do mandato. Posteriormente, deve-se expedir o decreto legislativo respectivo e convocar o substituto para a posse. Em anexo, parecer exarado ao expediente 903 de 3 de setembro de 2012, que tratou da extinção do mandato do vice-prefeito José Edenilson Santana de Lima. É ao parecer, Câmara Municipal de Mairim, 7 de novembro de 2012, Francisco de Assis Amorim, procurador jurídico. Tendo em vista o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, declaro extinto o mandato parlamentar do vereador Jorginho da Esperança. Será expedido o decreto legislativo na data de hoje e amanhã, 14 de novembro, será dada posse a seu suplente, Maria de Fátima Silva Parra, Fátima da Lanchonete. Recebido o projeto de lei 30/2012. Gabinete do Secretário e Assessoria Técnica do Gabinete do Governo de São Paulo, número 1500/2012, 26 de outubro de 2012. Senhora Presidenta, em resposta ao requerimento 155/2012, enviado a esta pasta por intermédio do ofício 215/2012, datado de 10 de outubro de 2012, informo que tramita na primeira vara civil da comarca de Mairim que o processo de desapropriação, cujos autos receberam o número 337.000 de 2000, número de ordem 907/2009, dados estes que permitirão a solicitação por Vossa Senhoria de uma certidão de objeto e pé sobre o andamento da referida ação ao juízo competente. Ao ensejo, apresento os protestos de estima elevada à consideração Lorival Gomes, secretário de Estado. Recebido o projeto de lei de número 30/2012, autor prefeito, assunto, dispõe sobre a extinção de cargos comissionados de livre provimento constante do anexo 15 da lei de número 2801 de 2009.